Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde para todos, para todas. Hoje, dia 28 de outubro, véspera da missa de São Miguel. A nossa igreja já está sendo preparada para amanhã. E queremos hoje, dia de memória, festa de São Judas Tadeu, São Simão. E queremos, nesse dia de hoje, rezar pelas nossas intenções. Eu estou começando aqui na mesa da palavra, a missa, porque o nosso microfone do altar está queimado e nós estamos tentando consertá-lo e arrumarmos um microfone para amanhã. Eu costumo dizer que isso faz parte da nossa luta, né, a chamada Semana de São Miguel. Lembrando que amanhã vai ser uma missa de São Miguel muito importante, né? Véspera de eleição. Nós vamos rezar, sobretudo, pelo povo brasileiro. O Brasil, na verdade, além das suas belezas naturais e geográficas, o Brasil somos nós, a nação, o povo brasileiro. E que o nosso povo brasileiro saiba escolher bem, né, dentro do contexto que nós estamos vivendo, do entorno dessa eleição, talvez uma das eleições mais importantes desses últimos anos, e tem muita coisa em jogo, mais do que a presidência da República, é uma luta descabida e desmedida pelo poder, e nunca tivemos um país tão dividido, um povo tão dividido, famílias tão divididas, e nós queremos entregar nas mãos de Nossa Senhora de Fátima, do Arcanjo São Miguel, amanhã, essa eleição de domingo. Eu sei que tem um jogo do Flamengo, mas isso hoje já está tudo virando muito coadjuvante, perto do que o que está para acontecer nesse país. E eu rezo para que não piore. Eu rezo para que as coisas possam acontecer com civilidade, sem violência. Apesar de que isso já acontece. Muito amigo brigando com amigo, muita família dividida por causa de política. Aliás, por causa de políticos, não de política. Porque a política não nos leva a brigar. Às vezes os políticos e as ideologias políticas, sim. Mas a política em si, não. Eu queria rezar essa missa pelo aniversário do Luiz, que está aqui hoje com a gente, sua esposa, seus pais, que está completando mais um ano de vida, pelo dom da vida do Fabinho, do Fábio Benevides Gomes, cunhado da Janete, pela saúde da Dona Maria Aparecida Campos e Maria Sueli de Santana, Dona Aparecida que está internada e pedimos o seu pronto restabelecimento. Queria pedir pela alma da Rejane da Rocha Bessa, de 62 anos, que faleceu abruptamente com um tumor e faleceu ontem. Ela é parente da Valéria. Ela ia vir aqui conversar comigo, mas nem chegou a ter tempo. Ela é esposa do irmão da Valéria. E queria também rezar pelas almas de Maria Diniz Nunes, 1 ano, Felipe Oliveira, Francisco Máximo, e rezar também pelo pai do meu amigo Domício, seu Domício Messias de Andrade.
queria também pedir por ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Antífona de entrada. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolo Simão e Judas e lhes deu uma glória eterna. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra que hoje Deus tem para nós. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Seu som ressoa e espalha em toda a terra. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, e toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, caro Luiz, Bruna, Álvaro, Bete, Janete, Fábio Luiz, que está aqui conosco também hoje. Celebramos hoje São Judas Tadeu, meu padroeiro da minha paróquia lá em São Gonçalo, paróquia que minha avó foi uma das primeiras e fundadoras da capela que precedeu hoje a paróquia. Eu fiz a minha primeira comunhão, fui batizado numa capela e numa paróquia, posteriormente, obviamente, dedicada a São Judas Tadeu. E para mim é um dia muito especial. Assim também como para o Luiz, né? Para aqueles que ficam achando, acreditando em papo de acadêmico, em papo de pessoas que às vezes não têm o mínimo conhecimento religioso, mas que gosta de dar pitácula na religião, sobretudo a religião católica. Para aqueles que dizem que a igreja foi fundada por Constantino ou foi uma construção paulina, o evangelho de hoje ele é muito claro e mostra que não. Que a igreja ela foi fundada pelo próprio Jesus. E aí você vai me perguntar, mas como, Padre João? Como é que você pode me provar isso simplesmente com esse texto do evangelho? É muito interessante que, primeiro, Jesus, ele passa uma noite inteira em oração a Deus. Ele chama os seus discípulos, veja, ele tinha discípulos, e dos seus discípulos ele escolhe 12, os apóstolos, e os nomeia, cada um deles. E desses 12, entre os discípulos, ele os classifica de apóstolos, ou seja, Jesus, ele tem ali já, mesmo que na essência, uma construção de diferentes ofícios, ministérios. E além dos discípulos e dos apóstolos, os 12,
existia quem? Uma grande multidão. Então a gente vê multidão, discípulos, os seguidores de Jesus, os 72 discípulos, por exemplo, que vão evangelizar lá em Lucas capítulo 10. E entre os 70 discípulos, né? Eu acho que são um número, claro que é simbólico, né? O número na Bíblia tem um significado diferente do que propriamente um algarismo quantitativo. Mas a gente vê que ora Jesus estava com os discípulos, ora Jesus estava com os 12, os apóstolos. Logo, a igreja já havia sido diferenciada em seus ministérios. E isso já, em São Paulo, era uma prática que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Já após a ressurreição, a gente vê os 12 sempre reunidos, e dos 12, os discípulos, depois os presbíteros, enfim. A igreja, ela é constituída pelo Cristo nos Evangelhos, sobretudo na vocação de Pedro, quando ele diz, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, entre os próprios 12, ele escolhe um chefe visível. Isso não é uma coisa posterior. Isso é uma coisa que está presente no próprio Evangelho. São Judas e São Simão eram um deles. São Judas aqui, São Judas Tadeu. É interessante que até mesmo nos Atos dos Apóstolos, depois que Judas, o traidor, o Iscariotes, ele tira a própria vida, eles fazem o quê? Entre os discípulos, eles sorteiam o nome de Matias para formar o colégio apostólico. Então a gente já vê ali uma igreja muito bem definida. Não é paulina ou constantiniana, não. E muito presente, muito arraigada e muito atuante. Você vê já os diáconos nos Atos dos Apóstolos, a criação dos diáconos, o próprio Santo Estevão, que era diácono, que foi o primeiro mártir. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vê já as igrejas com seus respectivos bispos e seus sucessores. A igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, ela é formada sobre o sangue dos mártires, mas sobre a fé dos apóstolos. E hoje estamos celebrando essa escolha de Jesus. Nós não somos perfeitos. Não, não somos. Nós não somos, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas é importante entender que o chamado, o mistério, o chamado de Cristo é um dom, é um mistério, que parte da sua relação com o Pai. E isso fica também muito claro quando Jesus, ele para tomar uma decisão, ele subia o monte e passava uma noite em oração com o Pai. E aí ele descia. Isso não foi só na escolha dos apóstolos, a sua própria transfiguração, quando ele se prepara para ir para Jerusalém para morrer, as próprias tentações de Jesus. Se você vai a Jericó, no local das tentações, era no monte, no deserto, mas no monte. Era no deserto da Judéia, mas no monte. Jesus tinha uma relação profunda com Deus, que também deve ser para nós norteadora. Algumas pessoas estão me perguntando, Padre João, você está sofrendo alguma pressão? Porque eu estou notando o senhor muito triste. O senhor está sofrendo alguma pressão por parte da política? Ontem mesmo uma jornalista me procurou me perguntando se eu estava sofrendo algum tipo de sanção. E eu disse, não,
Não, não estou. Eu estou triste mesmo. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste com a situação do nosso país. Eu estou muito triste de ver uma militância digital massificadora que não deixa as pessoas sequer respirar, porque é o tempo todo WhatsApp, o tempo todo Facebook, o tempo todo Instagram. Eu estou tendo que, infelizmente, deixar um pouco rede social para não deixar um pouco televisão, sabe? Para poder ficar tranquilo, sereno. Eu não posso ficar alegre vendo famílias como a minha, dividida por causa de política. Uma parte da minha família fica num cômodo porque vota num candidato e uma outra parte fica no outro cômodo porque vota no outro candidato. E um núcleo familiar rompido por causa de política. Eu não posso ficar feliz por ver pessoas se bloqueando, se disseminando raiva, ódio em nome de paz, de desrespeito em nome de uma paz, de pessoas que estão... Eu estava assistindo ontem um vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa, muito interessante, sobre a questão da ansiedade. Ela lançou um livro, e ela explicando o que essa geração da internet hoje está fazendo com as pessoas, essa radicalização. Isso, inclusive, dentro da nossa própria igreja, porque a igreja ela não está fora do mundo, ela está dentro do mundo. Então, é muito interessante porque ela vai explicando a característica, o porquê que as pessoas, essa geração nova, muitas das vezes sem limites, elas são tão mais radicais, e o quanto essa radicalização tem interferido devido a essa falta de limite, ou essa falta de sacrifícios e de dificuldades que muitas das vezes os pais querem impor a seus filhos, e eles estão sendo fragilizados. Isso está também gerando esse radicalismo. E é muito interessante ver, você imagina, quando começarem a estudar os psicólogos, os psiquiatras, se antes da pandemia 8% da população brasileira vive a depressão e a ansiedade, imagine agora após a pandemia, quantos os números não serão. Então, a gente precisa buscar na fé o conforto, na fé a força e a coragem. Primeiro, coragem para sermos aquilo que Deus quer, o que muitas das vezes as pessoas não estão. A galera quer fazer parte da patota, mas não quer ser o que Deus quer. Segundo, coragem para ser aquilo que Deus quer, sendo você mesmo. Uma das características das pessoas na internet hoje, até eu achei engraçado, porque se tem lá o grupo de lobos, né, específico de lobos, os jovens se identificam naquele grupo de lobos. No dia seguinte, aqueles jovens estão fazendo estão lá no meio da alcateia já repetindo o que os lobos fazem. Essa necessidade que as pessoas têm de se ter um grupo. E engraçado, porque Cristo, quando Ele chama os apóstolos, e você olha para o perfil humano dos apóstolos, dos 12, são completamente diferentes, é diverso. Nós temos de um Pedro, de um Tiago, de um João, a um zelota, a um cobrador de impostos, um sicário, Sicariotes. O milagre da unidade é na diversidade.
E nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas se cancelam, se bloqueiam, se dividem, se fragmentam ainda mais. Isso é diabólico. Então, realmente, eu não posso estar alegre nesse momento. A alegria que eu tenho me vem do Senhor. Mas me vem preocupação. Eu não tenho medo. Não tenho medo do que vai nos acontecer. Não tenho. Eu tenho preocupação. Porque a nossa vocação enquanto cristãos é a cruz, é o sofrimento. E grandes momentos de dificuldades forjam homens de verdade. Mas, infelizmente, nós estamos vendo pessoas fragilizadas. Desculpa, não é a quantidade de coisa que você posta na internet que vai fazer os outros mudarem de voto, gente. Pelo amor de Deus, ou se decidirem. Eu acho que as pessoas têm que ter como referência a sua própria consciência, a sua própria razão, quer dizer, inteligência e vontade, e a sua própria emoção. A sua consciência é seu maior tesouro. A sua inteligência, unida à vontade, ou seja, a razão e a emoção, também. E a gente vê hoje pessoas emocionalmente completamente descontroladas, numa briga, numa luta digital, numa guerra digital, que às vezes eu acho desnecessário. Eu acho que agora é o momento da gente colocar nosso joelho no chão e rezar. Eu, essa semana, tirei esses dias, não só para descansar, porque o meu próprio corpo vem me pedindo para dar uma parada, mas também para me colocar em oração. Às vezes eu fico sentado ali, não para atender as pessoas, mas olhando para o Santíssimo, meio que desenhando, mas focado na minha oração. Eu preciso subir o monte, como Jesus fez. Eu preciso me colocar diante de Jesus e diante de Deus. E nós também estamos sendo chamados neste momento a isso, e à oração. Nesses 14 anos de missa de São Miguel, estamos nos preparando para esse tempo. Eu não tenho dúvidas. E é esse tempo que requer de nós, católicos, oração. Seja diante da adoração ao Santíssimo Sacramento, diante do Santo Rosário, da Santa Missa, das práticas devocionais, como a Quaresma de São Miguel. Nós devemos ter o mesmo empenho que às vezes damos à militância política, à oração. Repito, sem Deus, nada podemos. A consistência da nossa vida está em Deus. E às vezes eu vejo as pessoas entrarem numa igreja, não pelo amor, mas pela dor. Pela dor. E é muito triste quando as pessoas esperam a dor acontecer. Venham pelo amor, para que quando a dor vier, e ela virá, nós possamos ser fortalecidos por esse amor. E quem tem o amor e busca Cristo pelo amor, na hora da dor, sabe transformar a dor em amor. Está aí o grande exemplo da nossa amiga Susana Naspolini. Ela tem uma publicação muito bonita, do seu último livro, de 2021. Foi o livro Terapia com Deus. Como os diversos cânceres que ela teve, a aproximou de Deus, de uma experiência profunda com Deus. Por que nós não? Está na hora da gente buscar a Deus.
Está na hora da gente se apegar a Deus. Está na hora da gente confiar em Deus. E o que me entristece nesse tempo, o que está prevalecendo, é o ódio, é a raiva. E não vem com esse papinho pacifista, não, porque está todo mundo com raiva. Está todo mundo pecando da mesma maneira. Quando eu falo todo mundo, inclusive eu, obviamente, porque eu sou pecador. Então, nós precisamos nos voltar para o Senhor, para que Ele nos conforte o coração, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê serenidade, para que Ele nos dê saúde emocional, saúde mental, saúde física e principalmente saúde espiritual. Porque é no momento da dificuldade que somos forjados no cadinho do fogo, como diz o livro do Eclesiástico, para a nossa nobreza de alma. E que São Simão e São Judas nos ajude a não sermos nem estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, como disse São Paulo na carta aos Efésios, para que sejamos família de Deus, integrados ao edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra angular, como pedra principal. Infelizmente, de agora em diante, como nós não temos o microfone aqui no altar, vocês não vão conseguir me ouvir, mas vão me ver. Depois da comunhão, sim, volto aqui para o microfone. Nós estamos resolvendo isso hoje, para a missa amanhã, inclusive. Mas nós pedimos a vocês que tenham essa paciência, essa caridade de ver que aqui é uma casa de combate espiritual e é uma casa de dificuldades, inclusive materiais. Inclusive, eu peço a ajuda de todos. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós já se tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se tornar vinho da salvação. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, que seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, nos agrada, Senhor, nosso Deus, a nossa Senhora Municipal. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Ao festejarmos a glória dos apóstolos São Simão e São Judas, acolhei, ó Deus, as nossas preces e preparai os nossos corações para celebrar dignamente esta Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças.
tradição dos apóstolos, e assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo e Senhor nosso. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
abrigado e protegido de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo a paz, sou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o vosso sacramento, oremos. Ó Deus, tendo recebido o vosso sacramento, nós vos pedimos, reunidos no Espírito Santo, este sacrifício hoje oferecido em memória do martírio de São Simão e São Judas, nos conserve sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar uma bênção aqui especial no nosso aniversariante. Vou ter que fazer sem o microfone, tá, gente? Porque nós estamos com limitação de microfone. O Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor volva para ti a sua face, que o Senhor encha de luz teu coração, te dê saúde, sabedoria, força, coragem, fé. Que desça sobre vós, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria dar essa bênção especial também para todos nós que estamos aqui e nos acompanhando. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por intercessão de São José, do Arcanjo São Miguel, de São Simão e São Judas Tadeu. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e esperança. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.